Oi, Locasters! Prazer, desejo, corpo e os segredos que a gente evita encarar. Hoje a gente vai mexer num tabu e talvez mudar a forma como você se vê. Bora? É isso mesmo, minha gente, começando mais um episódio sensacional do nosso Locast, esse podcast feito aqui em Joinville para todo o Brasil, para todo mundo, por que não, né? Pelas redes todas aí. E claro, começamos aqui, né, na nossa casa do Locast, o estúdio da Madrigal Filmes, em parceria com a Inove Som e Lógico Estúdio, e também com o patrocínio da galera da Milibir Marquês, que, claro, já está aqui nos servindo maravilhosamente bem com o seu chopp, né, Morgana? Delicioso, tá bom aí? inclusive, Você tá tá tomando ótimo. de vinho, né? Hoje eu tô provando de vinho, tá? Olha aí, tá muito bom. sensacional. E claro que também já garantiu aquele presente super especial para nossa convidada. E a gente já vai começar apresentando ela. Gente, ela que é especialista em terapia cognitivo-sexual e é influenciadora da sexualidade positiva. Com leveza, coragem e empatia, ela transforma a vida sexual e relacional das pessoas, desmistifica os tabus, fortalece a autonomia, torna o aprendizado sobre sexualidade acessível e inspira relações mais conscientes, plenas e também satisfatórias. Eu acho, Morgana, que é a nossa entrevista mais foda até agora. Com vocês, Cláudia Petri, gente! Resumindo tudo, uma profissional do sexo estudada, bem estudada. Sensacional. Cláudia, seja muito bem-vinda aqui no Locast. A gente já comentou com você que você era já o nosso objeto de desejo aqui nas nossas entrevistas. A gente queria muito te entrevistar e ficamos muito felizes que você topou estar aqui com a gente. Que bom, eu agradeço muito o convite também. Estou bem feliz em estar aqui. Maravilha. Ai, que bom. Então a gente já vai começar explicando então pra ti, Cláudia, que a gente começa com um batidão. O nosso batidão é um pouco diferente aqui. Aquecer. É tipo as preliminares. As preliminares pra dar aquela aquecida, né? Ótimo, Então, ótimo. Já estamos começando direitinho. já estamos nos entendendo, tá né? bom. Então a gente vai largar uma palavra, tu larga o que vier na tua cabeça aí, uma palavra também. Se quiser Tá. aprimorar, não vai ter problema, mas vamos que vamos. Isso aí. Vamos, Tá vamos bom. na medida. Família. Base. Política. Vixe. Boa. Gostei. Comida. Bem preparada. Olha. E qual é a sua comida favorita? Meu Deus, eu sei o que eu não gosto. Rúcula, chicória. O restante, Sério? o que eu sou boa para comer. Você não é dos amargos, então. Não, Ai, eu meu sou Deus. fácil. Eu vou acabar levando tudo Sou pro outro boa pra lado. comer. Pois é, não consegui. Foi mal. Bebida. Gin e caipirinha. Olha, gostei. Religião. Eu não tenho, mas acredito num criador. Boa. Música. Sou bem eclética também, mas ultimamente MPB. Olha. Gostei. Esporte. Olha, eu faço musculação e comecei ontem a fazer aula de jazz. Olha, que legal. É, a idade vai Eu vou chegando, a gente começar aqui precisa porque eu já ia pensar em alongando. outro esporte, mas tudo bem, foi mal. Você tem algum time? Não, Não? não, Nada, torce pra nenhum time. nada. Não, só vai. Não, só. Casamento. Já tive um e hoje eu só namoro. Olha, decidida. Assim. Hoje sim, mas talvez... Talvez alguém Nunca mude diga isso. nunca, né? É, exatamente. É. Olha só. Filhos. Ai, eu tenho 2 e adoraria ter mais. Ah, Quantos Vai anos ficar para eles uma têm? próxima vida. 22 e 20. Ai, que lindo. Fala o nome aí, só pra gente saber. Enzo e Laura. Ai, A Laura olha tem só. 20, o Enzo tem 22. que maravilha. Laura, lindo nome, né? Pois é. Não sei porquê, né? Eu sei Não por quê. sei por que é lindo, né? Trabalho. Adoro. Pra mim é diversão. Olha que Né? massa. Tanto que lá em casa eles falam, mãe, mas tu só trabalha. Eu digo, gente, mas eu tô me divertindo, deixa eu trabalhar. Vida. Vida. Eu acho que é uma sequência de etapas. Olha, gostei dessa. É. Acho que é uma forma de a gente se aperfeiçoar ao longo dos anos e das existências. Olha, e tem uma que a gente acrescentou aqui especialmente pra você, a gente não fez pros outros. Sexo.
bem feito, é muito saudável e muito gostoso. Olha aí. Passou no batidão. Está aprovada no nosso Lindamente, batidão. Arrasou, eu gostei muito das palavras dela. Cláudia, eu já quero começar já perguntando, né? Porque tem muita gente que pergunta como chegou, né? Mas assim, o que te motivou a seguir esse caminho, né? Até hoje tu fala aqui de terapia cognitivo-sexual. O que te motivou nesse caminho? Então, eu era empresária. Não é? De um ramo de presentes. Eu tinha multimarca da Imaginário. Então, eu sempre brinco que eu saí de vender canecas e porta-retratos para vender pirocas e geizinhos e por aí vai, né? E aí eu vi em Joinville essa oportunidade nesse mercado, porque era um nicho que não tinha. E como eu viajava para as feiras por conta da outra empresa, eu visitava lojas fora daí. E aí eu pensava, puxa, mas por que não tem em Joinville? Às vezes eu queria alguma coisa diferente, não tinha. Então foi um olhar simplesmente como empresária. Opa, Olha. não tem esse nicho aqui, eu acho que dá para trabalhar melhor, deixa eu pesquisar um pouco fora. Eu fiquei quase 5 anos pesquisando o mercado fora, conhecendo fábricas, conhecendo os produtos. Foi um período maravilhoso, porque foi o período que eu mais me descobri enquanto mulher, desejo, prazer, essa questão toda, porque eu comprava e experimentava, né? E aí surgiu a ideia, então, de ok, agora eu acho que está pronto para montar. E é interessante, porque eu montei praticamente Sussurra quase junto com o meu divórcio. Eu me divorciei e nasceu a Sussurra. É bem interessante isso. E traz uma experiência muito bacana, porque hoje eu sei muito bem dessa realidade, que a Sussurra, que me trouxe para esse conhecimento que eu tenho hoje em sexualidade, né? Mas assim, ela não é a salvadora da pátria, né? Não tem nada ali que vá salvar um relacionamento quando não tem outros aspectos tão fundamentais. E isso eu pude viver na minha própria vida, né? Montei a Sussurra e aí eu comecei a ver, gente, mas tem muita mulher com problema de sexo. Tem muito homem que encontra problema. E aí eu falava, mas eu não sabia que tinham tantas questões assim. E aí eu fui estudar. E daí eu pensei, tá, todo o meu conhecimento sobre produto é muito limitado, então eu vou precisar estudar sobre sexualidade humana. Então foi o próprio mercado mesmo, foi a própria Sussurra que me levou para toda essa parte de estudo. Aí eu fui fazer minha primeira graduação, aí eu fui fazer minha especialização em sexologia clínica, aliás, em sexologia humana, né, que já tinha base de terapia e educação, porque eu adoro trabalhar na área de educação, até porque eu não sou psicóloga de formação, eu sou pedagoga de formação. Então, enquanto pedagoga, eu trabalho muito na área de educação em sexualidade, então. E aí depois fui fazer algumas formações. Então eu tenho sim formação em terapia cognitivo-sexual e sexologia clínica também. Adoro trabalhar com disfunções sexuais, que é bem o meu dia a dia, né, frente a isso. Mas foi surgindo de uma necessidade que eu comecei a ter contato com pessoas e eu pensei, puxa vida, não sabia que existiam tantas questões que envolviam sexo e sexualidade. Olha só, então Então foi um processo natural. dos produtos, de atender, você começou... E quais foram, assim, esses problemas que tu começou a perceber, assim? Quais foram os primeiros assim, que foram aparecendo? Os primeiros foram com as mulheres. Dor na relação, questões de traição dentro do relacionamento e ausência de orgasmo. Olha. Aí eu falava, tá. Mas, por exemplo, dor. Não existe um produto que vá ajudar essa mulher. E aí eu falava, olha, eu não tenho um produto que vai te ajudar, porque se tu tens dor na relação, tu tem que procurar um profissional da área da saúde, da área da medicina, da fisioterapia, enfim. Né? Não é o meu produto. E aí, então, eu já tinha essa responsabilidade social. Legal. Né? De dizer, não é qualquer coisa, pega aqui e leva aqui que vai funcionar. E aí eu pensei, cara, mas eu vou precisar estudar mais sobre isso. E aí eu lembro que teve, bem no início, quando eu montei a Sussurra, teve toda uma polêmica em relação à vacina HPV, que começou a ser dada para as crianças, enfim, né? E aí eu comecei já naquela época a começar a estudar um pouco mais sobre essas questões, já de educação em sexualidade na infância. E aí a gente vai se deparar com tabu, com preconceito, porque sexualidade é isso. Né? Sexualidade, a gente tem essa influência do política, por isso que eu disse, ixi, para política, não é? Porque a gente tem influência da política, a gente tem influência da religião, que hoje em dia é outro, ixi! Né? Então, a gente tem tanta influência social e cultural que poderiam nos libertar, mas não é o que eu percebo na minha realidade. Né? Muito mais nos aprisionam e nos trazem como uma coisa errada, pecado, nananana, tão negativa, e por isso que as pessoas têm tanta dificuldade em relação à sexualidade. E o que eu sempre tenho dito, assim, eu digo, gente, sexo foi criado por Deus. Não fui eu, eu só estou
tentando ensinar para que façam melhor, para que ambos tenham Que prazer. aproveite o sexo, não é Para só que pra ambos procriar. tenham prazer, exatamente. Então, assim, se Deus fez, por que a gente tem que ter vergonha de falar? Né? Então, deveria ser muito mais natural esse discurso quando a gente pensa em sexo, e não tanto tabu, não é? E nessa linha que tu falou até, qual que foi, assim, um mito sobre sexualidade que tu mais encontrou, assim, que vieram até você? Olha, no início eu achei que o meu negócio ia falir. Porque era assim, ó. Gente, eu virei assim, ó. Se tivesse inauguração do Schneck na panificadora, eu tava lá. Porque eu não era conhecida em Joinville. Eu tinha loja antes, eu já era empresária, mas ninguém me via, eu vivia no estoque, enfim. E aí, quando eu trouxe a Sussurra para Joinville, aí aquilo, tá, eu vou ter que trabalhar esse conceito, eu vou ter que me mostrar, eu vou ter que mostrar o que é a Sussurra. Até para desmistificar aquela lojinha escura, feia, né, que ninguém quer ser vista entrando, muito menos saindo, e por aí vai. E aí eu comecei a frequentar, digamos assim, um pouquinho mais a parte social, então os coquetéis e tal. E aí quando eu falava sobre a Sussurra, eu falava, eu trabalho com a Sussurra, tal, a gente trabalha com uma linha de brinquedos eróticos, cosméticos, tem uns brinquedos ótimos. Cláudia, eu nem tenho parceiro. Eu pensava... Tá, não tem parceiro, deixa eu achar uma casada aqui. Aí eu chegava pra casada, eu sou da Sussurra, tal, tenho os brinquedos maravilhosos, tal. Pra quê se eu tenho marido? Aí eu pensava, gente, essa lojinha vai falir? Porque a solteira não quer, porque não tem ninguém, e o homem, a casada tem o marido. E aí eu precisei também compreender no meu estudo que tudo bem se eu não tenho parceiro, porque eu posso brincar sozinha, eu posso manter minha sexualidade de uma forma individual, coisa que vocês homens, desde muito pequeno, aprenderam. Né? E para nós mulheres, não. Então, um grande mulher é tabu reprimida disso, né? total. Aí é outras questões, né? Porque, assim, socialmente, essa questão dessa masculinidade trouxe muito isso, né? Então... Tem alguns discursos que eu vejo hoje voltando para esse lugar. Não é que a mulher... Esses dias eu escutei um cara falando das mulheres que têm uma tatuagem de borboleta. Sim. Não é que é uma mulher muito rodada, não sei o quê. E sempre quando eu escuto isso, eu dou vontade de olhar para aquele homem e perguntar assim, me fala um pouco mais sobre a tua insegurança. Por quê? Por que uma mulher que tem essa liberdade sexual, por que uma mulher que se toca, que se conhece, que sabe se dá prazer, gera tanto medo e desconforto para o outro? Mas isso é uma questão social, não é? Então, essas mulheres que não tinham esse hábito, eu fui educando para que, olha, você pode... Inclusive, é muito saudável que se mantenha isso, né? Se você está sozinha, para você não achar um sapo e identificá-lo como um príncipe, não é? Porque a carência faz isso. Nossa, é o homem da minha vida. Né? E, na verdade, pode não ser. E para que também num relacionamento se mantenha essa questão de desejo, porque o desejo, ele muda conforme o tempo no relacionamento. Né? E o que eu mais vejo no consultório é isso. Cláudia, eu ando tão cansada, ando tão não sei o quê, ou então o homem reclama, minha mulher não me procura, não sei o que lá e tal. Entra E eu digo, comodismo, gente, o assim. desejo muda. É que ninguém sabe como é que funciona o desejo. Mas se soubessem, todos os homens já teriam presenteado a parceira com um brinquedo. E não é um brinquedo, não é um objeto fálico. Não é para competir com ele. Não, pode ser um pequenininho, que espero que não vá competir, então, sendo tão pequeno. Mas eu digo assim, leva só para que essa mulher comece a se tocar sozinha na sua própria individualidade, porque daí ela começa a trabalhar com o próprio desejo. Então ela não fica mais tão refém do outro ter que ficar sempre procurando para despertar esse desejo, que a longo prazo isso dá muitos problemas no relacionamento. Não é aquela fala, cara, se eu não procurar, minha mulher não vem nunca. Né? Ou então, já parei de procurar porque já tomei tanto não nessa vida que agora eu parei. Cláudia, me incomodei, eu vi que estava incomodando, parei de procurar. Né? E eu sempre brinco, porque daí quase sempre eles falam assim, mas Cláudia, ela não vem, ela não procura. E eu digo, mas fica tranquilo, ela está te colocando em oração. Obrigada, meu Deus, por esse homem não estar me incomodando. Obrigada, meu Deus, por esse homem não estar me cutucando. Porque gera uma ansiedade dentro do relacionamento. Então, como é que o casal tem que prosperar nessa parte da sexualidade? É aprendendo juntos sobre isso. Por isso que a educação em sexualidade é tão importante. Não é? E não é só falar sobre técnicas, ou falar sobre sacanagem, pornografia e tal. Não, vai para um outro lugar que é muito diferente disso. Né? Inclusive, para quem me segue no Instagram, o que eu menos falo é sobre técnica. Eu digo, gente, tem tanta gente boa falando sobre técnica no mercado, deixa que consumo de quem está aí fazendo um trabalho muito bom. E deixa eu ensinar o que ninguém está ensinando.
E acho que existe essa dificuldade, né, de falar de preferências e limites dentro de um relacionamento. Acho que tem isso, né? Tem. Talvez isso dificulte ali o casal. Como que a mulher ou o homem poderia chegar e tentar, sei lá, conversar com o parceiro, né, sobre limite e preferência. Tu chega a falar, conversar com isso, com as pessoas que chegam pra ti? Sim, sem dúvida. Tem que. Não é só que às vezes o passo é anterior a isso. É, por exemplo, essa mulher saber o que ela gosta e qual é o próprio limite. Porque nós mulheres, a gente foi educada para satisfazer o outro. Então, eu conheço inúmeras mulheres que sempre sentiram dor na relação, porque elas achavam que era normal. E quantas nunca tiveram nenhum orgasmo, né? Ah, não. Aí a gente já está falando de mais de 30% das mulheres mulheres ativas sexualmente nunca tiveram um orgasmo. E 70% têm dificuldade em ter um orgasmo. Caramba. Que Mas destreza. mas isso é porque anatomicamente nós somos muito diferentes. E esse sexo aprendido, que não é o sexo que dá prazer, né? Mas ele foi aprendido através da pornografia, não gera prazer num corpo feminino, porque anatomicamente a gente precisa de um estímulo muito diferente do estímulo só da penetração. Não é? Então, se a mulher não tiver autonomia para ficar se tocando junto, não é? É muito comum os homens acharem que, nossa, aquilo dali faz tudo. Né? Uma vez eu atendi um que ele me disse assim, não, Cláudia, e bateu na minha mesa ainda. Não, quero que ela goze no meu pau. Eu digo... Aí me vem aquele negocinho assim, ai, meu Deus, obrigada por eu estar aqui para poder conversar com esse homem. Eu digo, cara, deixa eu te explicar como é que funciona, porque olha como é que é a nossa anatomia. Então, se a gente for parar para observar friamente e de uma forma muito com a razão, nós mulheres, a gente tem muitos prejuízos nessa questão da sexualidade, não só por uma questão social e cultural de repressão em sexualidade mesmo, né? Mas numa questão biológica também, porque o órgão de vocês, homens, é todo externo. Então vocês estão enxergando. Aquilo dali tá mostrando, oi, tô aqui, né? E a gente olha, a gente não enxerga o nosso corpo. Então, se a mulher nunca teve essa consciência de pegar um espelho, de mexer nos lábios, começar a se tocar, manusear aquilo, ela não sabe qual é essa potência. Não conhecendo a potência, como é que vai saber o que eu gosto, o que eu não gosto, qual é o meu limite, o que eu quero, o que eu não quero? Então, o homem fica sendo aquele príncipe do cavalo branco, que vai chegar e vai saber conduzir, e aí ela não tem prazer com esse príncipe do cavalo branco, e a culpa nem é do príncipe, porque o príncipe sabe do prazer dele. E a gente tem que saber do nosso prazer. Então, o príncipe tá ali tem que escutar o que essa mulher tá dizendo, o que gosta, o que não gosta, porque o príncipe vai tocar, o homem vai tocar. Mas muito príncipe não se interessa em aprender também, né? Mas eu não sei. Eu acho que ainda o problema maior não é dos homens. Não, eu acho que ainda o problema maior ainda é das mulheres. E ainda hoje eu acho que é assim. Antigamente, porque elas tinham essa coisa da educação, então se elas não faziam o que o cara queria, ela era taxada como frígida, né? Se ela não quisesse sexo, ela tinha problema, vai procurar ajuda porque tu tem problema. Porque o homem sempre achou naquela ocasião de que ele sabia tudo. E a gente foi educado para isso. O homem tinha que nos iniciar sexualmente. Então, jamais a mulher poderia saber mais do sexo do que o homem, até porque essa teria muito pouco valor na sociedade, né? Ainda hoje essa mulher ainda tem muito pouco valor para aquele homem inseguro que não dá conta de uma mulher porreta do lado dele, né? O cara que é seguro surfa junto. O cara que é inseguro diz, ai, rodada, começa a colocar vários adjetivos ali. Mas tudo é possível de aprender, não é? Então, antigamente era isso, a mulher tinha que dar prazer ao homem e se ela não conseguisse, era porque ela tinha algum problema. Hoje em dia, porque tem essa coisa da conquista. Né? Então, eu quero a qualquer custo, e aí eu também faço de conta que, ai, tá bom, eu tô aqui, ai, tá uma delícia, e na verdade tá, nossa, será que vai terminar logo pra gente pedir uma pizza e eu tomar uma coca? Né? Então, tudo é uma questão de aprendizado. E é uma questão de decisão individual também. O que eu quero pra minha vida? Né? Eu não sei, eu já passei por um casamento, né? Então, quem já passou por uma experiência com um parceiro durante muito tempo, a gente e se permite depois esse aprendizado, né? Porque foi o processo também que eu vivi, eu aprendi muito depois do meu divórcio, porque eu fiquei um período sozinha
estudando para estruturar a sussurra, né? Então, quando você vai tendo esse aprendizado, você já sabe se colocar diferente num novo relacionamento. E você se torna muito mais conhecedora. Agora eu sei os meus limites. Ó, até aqui eu quero, hoje eu não quero, hoje eu quero assim. Ah, hoje você quer assado? Então vamos para aquilo dali. E aí o casal vai construindo junto vai criando uma liberdade, porque a relação estável e duradoura, ela tende a matar o desejo. Mas se o casal souber trabalhar, aí é uma delícia. Porque se tem tanta liberdade, tanta intimidade, que super funciona bem. E aí assim, é o que está acordado entre os dois. Não, aí não tem regra. Porque não deveria se ter regra social para sexo. É o que está acordado entre os dois e pronto. Ou seja, o sexo já começa muito antes do sexo, da preliminar e de tudo mais. Já começa no dia a dia, na rotina, na confiança, na troca. Exatamente. Principalmente pra mulher, normalmente, né? Que a gente, claro, tem essa questão que fala, homem tá ali, já quer isso aqui. Mas não é assim também. A gente sabe que não funciona assim. Sim. Só que tem muita gente que ainda não vai nessa linha que você mesmo falou, do tipo, eu não quero hoje. Se não quer hoje, não quer. Por que tu não quer? Gente, não tenho cabeça pra isso hoje. Tá errado, não sou obrigada a querer todo dia. Ou, né, tu quer todo dia, tem alguma coisa errada também? Não, né, é muito... E por isso que fica aquele negócio que a gente comentou, do limite e de um e outro se conhecer sobre o que tu quer, o que tu não quer. Exatamente. E a partir daí conseguir se encaixar, né, literalmente. Exatamente. Agora eu tenho dito uma coisa, socialmente a gente acha que o homem também tem muito mais libido do que a mulher. O que também é um mito. É um grande mito social. Exato. Né? A mulher também pode ter muito desejo sexual. Inclusive, com alguns amigos, eu brinco e digo, cara, a mulher, se ela quiser, ela transa todo dia. Só que talvez ela não queira dar todo dia pro mesmo parceiro. E mais de uma vez, né? Vamos falar, não é só todo dia, é várias vezes, né? E mais de uma vez, exato. Só que nas relações estáveis, o que eu percebo que acontece? Que muitos casais não conseguem observar essa realidade. A intimidade, ela vai ficando a preliminar, ou então esse joguinho dessa coisa mais sensual e erótica, vai ficando pro momento da cama. E aí, aquele toque, aquele beijo, já, cara, quer transar. E aí, bloqueia o corpo. Porque dificilmente alguém que tá num relacionamento aí de estável e duradouro de, sei lá, mais de 2 anos, que já saiu o desejo espontâneo para entrar no responsivo, não é? Que o casal fica se tocando intimamente, que essa mulher tem liberdade para ser tocada, para ser acariciada, para ser beijada, para deixar o desejo despertar. Isso não acontece na relação. Só dos casais que têm essa consciência e já têm esse conhecimento. Porque quantas vezes na minha própria realidade a gente começa e digo, tô exausta aqui, tô cansada. Amor, mas faz uma massagem então. E assim, é não tocar genital. Mas é fazer uma massagem, tu vai sendo tocada. E eu permito, por quê? Porque eu tenho total liberdade de dizer, amor, gato hoje não vai rolar, vamos dormir aqui bem agarradinho que tá tudo certo. E aí no dia seguinte a gente já fica, cara, mas ontem ele foi tão bacana. Porque olha só, o cara te fez uma massagem, tu ficou relaxada, respeitou, porque também tem isso, né? Se a mulher falar, não, porra, de novo, mas tá vendo, vira um estresse, né? Então, assim, é tão gostoso quando a gente se permite ser tocada e eu tenho a liberdade de dizer, não funcionou porque o meu corpo não reagiu. E aí tá tudo bem, ninguém fica bravo, nada, dorme bonitinho, tá tudo certo. E muitas vezes no dia seguinte tu vai transar. Por quê? Porque, ok, agora mas porque tu tem um espaço. Normalmente, os casais que me procuram, principalmente, eles não têm essa dinâmica. É aquele beijo que quer levar pra penetração. É o beijinho, pau-pau. Sabe o sexo, beijinho, pau-pau? No dia a dia que dá uns beijinhos e já vai enfiando o dedo, já vai querendo penetrar. Essa mulher nem entrou no processo de excitação. Ela poderia aprender, porque isso é aprendizagem. Porque a gente não nasce sabendo. Né? Na verdade, a gente nasce sabendo transar, só que é o sexo reprodutivo, que até os animais fazem. Não tem nenhuma vantagem em ser um sexo só reprodutivo, a não ser quando a gente está na fase em que a gente quer reproduzir. Mas fora isso, você quer reproduzir ou você quer ter prazer? Não, eu quero só ter prazer, agora eu não quero ter mais filhos. Então então agora você vai aprender. Porque aquele soca-soca funciona bem para reprodução. Para prazer, não. Principalmente para prazer feminino.
Para o homem é um aprendizado, porque eles estão muito focados ainda nessa questão da penetração, né? Então é tudo muito no falo, tudo muito ali no pênis, penetrativo, tal, movimentos mais rápidos, mais bruscos, mas isso é aprendizado da pornografia. Se a gente parar para estudar um pouquinho sobre o Tantra, por exemplo, em que o homem consegue ter orgasmos com o pênis flácido, Olha. que tem gente que diz, cara, mas isso é possível? Aham. Mais de um orgasmo, ter múltiplos orgasmos, um homem ter múltiplos orgasmos, sem sequer ter uma ereção. Caramba. Cláudia, como é que faz isso? Aprende. Isso é sexo tântrico, né? Então, tudo dá para aprender. Só que é tão lindo trabalhar com sexualidade, porque é isso, é tão amplo esse tema, né? Que a gente vai descobrindo, vai sempre aprendendo coisas novas. A gente falou muito aqui, né, óbvio, de dificuldade, né? Do casal isso, saber isso, limite. Mas tem alguma história, né, nesse decorrer aí que tu atende, fala com as pessoas, alguma história, claro, não precisa falar nomes e nada, mas assim que a pessoa realmente chegou pra ti, cara, tu mudou minha vida, seja no relacionamento, ou seja ela sozinha, do tipo, alguma que tu possa compartilhar com a gente, do tipo, cara, isso aqui, eu tenho até orgulho de trabalhar com isso, porque fiz bem pra essa pessoa. Mas eu tenho bastante relatos, assim, e é interessante, eu gosto de receber, porque dá aquela sensação de, cara, é o caminho, não é? Eu tô no caminho certo. Então, sim, por exemplo, tem um casal que me marcou, tem 2 casais que me marcaram muito. Na verdade, 3 agora eu lembrei. Falar rapidamente cada um pouquinho. Um casal que nem era de Joinville, mas era um casal que vinha de fora para cá, porque na cidade eles eram muito conhecidos, não queriam fazer algum tratamento lá, se expor lá, que tinha uma questão muito forte de poder. Então é sempre isso. Quando alguém quer ter mais poder do que o outro, tu vai ter problema nesse relacionamento. E foi um dos primeiros casais que eu atendi, e eles ficaram talvez ali umas 12 sessões, porque terapia sexual, ela tem por característica ser breve. Não é uma terapia como uma psicoeducação, por exemplo, né? Então, eles ficaram mais tempo. Mas teve um momento, e como eu não sou da base da psicologia também, que a fala do cara era assim, ó, Cláudia, eu não sei porque que a mulher não quer me dar, mas quando a gente transa, ela tem uns 7 orgasmos. Isso na primeira vez que eu falei com ele. Aí eu pensei, eu vou ter que conversar com essa mulher. Eu falei, escuta, como é que funciona? Ah, Cláudia, não, aí realmente era uma mulher que conseguia ter, né, múltiplos orgasmos, mas não os 7 que ele comentou, né? Mas eles não se encontravam, eles não conseguiam se acertar nessa frequência, nessas questões todas, nessa questão de poder e tudo. E aí chegou um dia, eu falei para ela, vamos fazer o seguinte, me fala como que é o teu padrão de resposta sexual. E aí eu dei uma folha para ela, foi desenhando, Cláudia, assim, aqui eu começo a me estimular, aqui eu tenho um primeiro orgasmo. Aí depois ele continua me estimulando, aqui eu tenho outro, mas aqui pra frente eu tô só fingindo pra ver se esse cara me acompanha e termina logo. E eu pensei, caramba, gente. E era um casal que ele já, quando eles chegaram até o meu consultório, eles já estavam assim... Eles já não viam mais futuro naquele relacionamento. Aí eu perguntei pra ela, eu falei, olha só, eu posso pegar esse teu desenho e mostrar pra ele? Tanto que eu nunca fiz uma sessão com os dois. Sempre era individual. Posso pegar esse desenho e mostrar pra ele qual é o teu padrão aqui de frequência? Porque na mente dele era mais ou menos assim, né? Se essa mulher já gozou 7, eu que não vou fazer essa mulher gozar 2 agora, né? Eu quero bater o recorde, eu quero fazer chegar a 8, então. E o cara ficava lá muito tempo, né? Quando eu mostrei pra ele, ele só bateu a mão na cabeça e ele disse, Cláudia... Tu tem noção do esforço que eu fazia pra ficar todo o tempo, entendeu? Então, assim, olha só, simples de um desenho. Eu falei, bom, agora vocês precisam fazer uma coisa. Ou vocês se entendam nessas questões, não é? Ou realmente se afasta. Depois eles foram para uma terapia efetivamente de casal para melhorar a comunicação, essas outras questões de poder e tal. Mas é um casal que estão juntos até hoje. E aí eu já recebi... relatos desses. Tem um outro casal que me chamou muita atenção porque eram 2 médicos. Isso eu também estava começando a trabalhar na clínica. Aí eu pensei, médico, né? Você tô fodida, 2 ainda. Porque ele já vem com todos os exames, com todos os prognósticos, já vem com as medicações que já tomaram, aquela coisa toda. E foi um casal muito interessante. E eu quero trazer isso porque também vai ficar de aprendizado para quem vai nos escutar e para quem vai nos ver. Ele chegou e disse assim, e vieram o casal juntos aí nessa sessão. Ele disse assim, Cláudia, a gente tá transando muito pouco. E aí eu olhei e falei, ok, e isso é algum problema?
Porque o que é o transar pouco? Aham. Aí ele disse, a gente tá começando a ter um pouco de dificuldade nisso. Falei, qual é a frequência de vocês? Ele disse, Cláudia, a gente transa uma vez a cada 20, 30 dias. Pensei, ok, se a gente for pegar uma média, realmente é muito pouco dentro do mês. Eu falei, mas aonde que tá a dor? Porque trabalhar com sexualidade e querer sair dessa parte do que é o socialmente aceito, né? Eu tenho que entender aonde que dói o transar uma vez só por semana. Né? Que dor tá trazendo para aquela relação ali. Aí ele falou, Cláudia, que a gente quer engravidar. E se a gente ficar nessa frequência, sabe-se lá quando que de uma forma natural a gente vai engravidar. Pronto. Esse casal queria o quê? Ampliar um pouco mais o repertório, porque os dois trabalhavam muito. Ela já estava até formada, ele estava na residência ainda. Então, era um casal que tinha pouco tempo de encontro, quando se encontravam, sempre muito cansados, muito exaustos. E eles queriam melhorar um pouco mais essa dinâmica sexual para engravidar e tá tudo certo. Engravidaram, nunca mais apareceram. Se estão transando mais ou não, eu não sei. Mas a lição que fica, principalmente para quem não está nessa fase de querer estar gestando aí um novo ser, é isso, o que é o normal, não é? Porque às vezes para alguém pode ser todo dia, para alguém pode ser uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, está ótimo. Então, é tentar fugir um pouco desse padrão social, né? Mas o que eu mais escuto mesmo, porque a maior demanda no consultório, é essa questão de entender como é que funciona desejo. Né? Dizer, Cláudia, depois que tu me ensinou, depois que tu me falou sobre o meu corpo, as mulheres não sabem o básico sobre o próprio corpo. Né? Se perguntar tamanho de canal vaginal, se fizesse um quiz aqui, tamanho de canal vaginal, né? Se for perguntar para todos que estão aqui, talvez ninguém saiba responder. Tamanho de clitóris, talvez ninguém saiba responder. Talvez você, mulher, não saiba responder. Né? Quantas terminações nervosas a gente tem no clitóris? Então, para mim, é coisa básica. Eu digo, gente, tá tudo aqui. E a gente não sabe. Né? Tamanho de canal vaginal é 9 centímetros. Aí eu sei que tem gente perguntando, não, da minha mulher é maior. Da minha mulher é 20, 22. Em relaxamento é 9 centímetros. Por que as mulheres têm dor na relação? Porque se elas forem penetradas enquanto elas não estão excitadas, enquanto o corpo está relaxado, é 9 centímetros. Então, não abriu, né? não levantou o corpo, é como se fosse uma ereção. Né? Não aconteceu essa mudança no corpo dela para que ela seja penetrada de uma forma que, ok, eu estou pronta para receber algo dentro do meu corpo. Né? Então, ela vai sentir desconforto, ela não vai lubrificar, ela não vai... A resposta sexual não vai acontecer. Clitóris chega a ter 12 centímetros. Não. Olha aí, ó. Maior do que de muito cara. Exatamente, ó. Né? Só que tem uma pontinha ali. E toda a estrutura está na parte interna. E não é só a pontinha, né? Não adianta homens ficar brincando de raspadinha, porque às vezes... Por quê? Porque ali, naquela pontinha, tem 10 mil terminações nervosas. Homem, a cabeça do pau de vocês tem 4. Olha. Aquela pontinha tem 10 mil terminações nervosas. Então, olha só, é um conhecimento que muda a vida. Porque, então é por isso que eu não gosto quando ele toca aqui. Isso, pede para tocar na lateral, te toca na lateral para ver onde é que você gosta. Não, olha, meu clitóris é aqui, então se eu tocar a entrada de canal vaginal, eu consigo ter prazer. Mas às vezes ela não parou para fazer essa experiência sozinha. Não é? Ela não... Ou então ela também vai muito no que às vezes a gente vê, que fica tudo muito ali naquela pontinha, e aí ela esquece que tem todo um restante ali para trabalhar. Então são conhecimentos, só esse conhecimento de que toda mulher precisa estar excitada para ser penetrada, muda o jogo. Muda o jogo. E eu acho que tem uma questão que é super importante, que cada corpo é um corpo que reage de formas diferentes também, né? Não tem um manual que você fala assim, não é tem. Só isso aqui que vai funcionar, né? Não tem. O homem, ele costuma ser mais linear nisso. Né? Ele gosta disso, tá tudo certo. Não é? Então, vocês homens tendem a ser muito mais lineares nesses gostos. Se fizer todo dia um boquete, se fizer todo dia não sei o que, ninguém tá negando nada. Né? A mulher já não, porque a gente é muito mais cíclica. Né? E nós somos 4. Vocês têm... Olha só, quem casa com uma mulher... vamos. Vocês casam com 4 mulheres no mês.
Né? Então eu costumo brincar, a gente é assim, não é porque a gente quer, Deus nos fez assim. Sim. Então a gente tem uma fase do mês que é quando a gente tá ovulando, que é nessa fase, né, que a gente diz, aproveita. Tipo, Vai. aproveita para Hoje a fazer giripoca vai piar. fantasias diferentes, para fazer um sexo mais pegado, é aquilo dali. Só que na prática, esse período dura de 4 a 5 dias. Aí os homens me perguntam, o quê? Tá, Cláudia, mas o mês tem 30, né? 5 dias e os outros 25. Todo mundo se esforça. A gente se esforça e vocês vão precisar se esforçar. Porque naturalmente passou. Qual é a fêmea na natureza que tá deixando o macho subir em cima todo dia? A família do meu pai é maravilhosa. Eu tenho uns tios que são um espetáculo. Esses dias eu estava sentado na mesa com meu pai e com meu tio de 80 e poucos anos. E aí ele falando, pô, Cláudia, mas poxa vida, né? Porque olha só, a mulher depois, não sei o quê. Por que depois de ter filho? Porque ele estava falando da esposa que engravidou enquanto ainda amamentava. E por que na natureza nenhuma fêmea, enquanto amamenta, não engravida, não sei o quê? Eu falei, ô tio, e qual é o macho que está em cima da fêmea que está amamentando? Verdade. Por que na natureza a fêmea não engravida? Porque não tem macho em cima dela. Por que a mulher que está lá amamentando, o marido está lá enchendo o saco querendo transar com essa mulher? Não é natural essa mulher fazer sexo nesse período. Tanto que eu falo para os homens, se a tua mulher está amamentando e ainda está te dando, é porque te ama muito, porque ela está ali no esforço. Não é porque, nossa... A não ser que essa mulher antes já tinha trabalhado muito bem a sua própria liberdade sexual e tal, e ela sente muita falta daquilo que ela já teve, que era muito bom, e ela... Conheço poucas que, Cláudia, eu não consegui segurar os 40 dias. A grande maioria, os 40 dias vira 90 e põe o filho no meio e vai e posterga e tenta fugir de todas as formas, né? Mas também é falta de conhecimento. Mas acho que muita mulher bloqueia nesse período mesmo, né? Dá uma... Natural, né? Enquanto amamenta, porque tem toda uma questão de prolactina. Então, prolactina alta para fazer leite e o desejo tá lá no pé. Homem com prolactina alta já vai ter disfunção sexual. Né? Tanto que às vezes alguns homens têm e às vezes comumente nem todos os médicos pedem um exame de prolactina, mas vai ver a prolactina tá alta no corpo. O homem que tem prolactina alta, sexualmente, o desejo vai embora. E na prática, como é que é isso? Tipo, essa prolactina, por exemplo, num homem, ele... Por que desenvolve no homem isso? Pode ser uma questão de alimentação, pode ser uma questão de estresse, entendeu? Às vezes tem que dar uma olhada nisso também. Olha só. Né? Porque também tem isso, né? Quando a gente pensa em disfunção, a gente vai ter que ter um olhar para relacionamento, né? Como é que tá a parte relacional, porque às vezes é isso, eu posso ter alguma disfunção com essa minha parceria, mas fora tudo funciona, ou sozinho tudo funciona, não é? Tem uma questão comportamental, que é qual é o comportamento desse homem ou dessa mulher, né? E tem essa questão fisiológica. Então, por exemplo, quando eu trabalho com disfunção, tem que ter a área médica junto, nem que seja para dizer assim, ó, Cláudia, tá tudo ok, eu fiz os exames, tá tudo certo. É outra coisa. Porque 87% das disfunções, elas são muito mais psicogênicas, né? Muito mais psicológicas do que fisiológicas. Então, o homem normalmente procura o quê? Procura um médico. Né? E aí, no médico, ele sai com Cialis, com Viagra, com algum remedinho ali. Pois é, aí acho que esse é um assunto bem bom da gente tratar, porque agora se popularizou, né, o tal do Tadala, inclusive estão fazendo música, virou tipo assim um ícone pop, o tal do Tadala Fila, do Viagra. Inclusive, deixa eu só dar um parênteses, mas teve um cara que deram pra ele, né, acho que ele era de rua, alguma coisa, eu vi essa matéria, Eita. deram pra ele, mas foi uma quantidade muito grande. E ele ficou, acho que cerca, putz, eu não quero errar aqui, mas ele não foi horas, acho que foi mais de um dia, 2 dias, ereto. E aí ele teve que cortar fora, porque realmente necrosou de ficar em pé. E aí eles estavam indo atrás da pessoa que deu isso pra ele, ele era um cara de rua, eu acho. Fez uma sacanagem. Fizeram de sacanagem, não sei. Eu nem fiquei escutando. E tem essa matéria até, depois eu até vou passar. Mas ele acabou necrosando, porque ficou muito tempo ali e deu esse problema. Então, até que ponto, né? Sim, isso pode ser benéfico ou não, né? Dependendo do uso e tudo. Bom, o que eu tenho dito, né? A minha filha faz psicologia, meu filho faz medicina.
Aí eu digo pra minha filha, a sexualidade vai ter tanto mercado ainda, mas vai ter tanto mercado. Porque esses jovens que estão no Tadala hoje, mas eles vão cair inevitavelmente no nosso consultório. Quando chegar com 30, 35, não tem mais o remedinho que vai fazer funcionar. Sim. Porque eles estão construindo a autoestima sexual sobre uma bengala. Né? Então, quando ele precisar transar sem o Tadala, Não vai mais. o cara diz, cara, acho que eu não consigo. E não vai conseguir, porque bate a ansiedade mesmo. E a ansiedade ansiedade e sexo não combinam bem. Né? E seja essa ansiedade por N questões ou uma ansiedade por desempenho mesmo, não vai funcionar sem. E é muito comum isso acontecer, não é? Tanto que eu escuto muitos relatos no consultório. Cláudia, no início super funcionou, depois parou. Né? Hoje eu continuo, tô com uma dose até um pouco maior e tal, mas não tem funcionado. Caramba. Porque não é fisiológico. Se for fisiológico, existem inúmeros medicamentos que colaboram, tá? Mas se for psicológico, aí é outras questões que a gente precisa trabalhar. A gente pode, inicialmente, trabalhar juntos. Não é que começa um processo aqui e eu paro com a medicação. Né? Porque a medicação ajuda nessa questão de ansiedade, sim. Mas o homem também tem que entender como que o corpo dele funciona sozinho sem a medicação. Porque se ele fica só dependente, refém da medicação, vai ser um grande problema. Então, hoje sim, hoje virou essa febre, virou, né, meio moderno demais. Todo mundo vai para a farmácia, compra, faz uso sem prescrição, sem nada. Me dá uma sensação de que é muito uma cobrança do homem de querer ser sempre infalível, sempre o fodão na cama, o cara que come melhor, que ele consegue dar várias vezes, que ele dá, né, no couro, no caso, né? Fazer várias vezes e tal, e aguentar. Eu acho que tem muito disso, assim. E a guriada, talvez mais nova, que tá vindo mais estimulada, talvez, por pornografia e tudo mais, vem com essa mentalidade de que ele tem que ser o bonzão e fazer tudo isso, né? E talvez mais inseguros também, né? Porque essa gurizada é diferente. A adolescência hoje é muito diferente da adolescência de jogar bola na rua. Não é? Que gerava mais testosterona, até de uma forma muito mais natural. Né? Então, hoje, tanto que essa geração de jovens hoje transa muito menos do que a geração passada. Não é? E o índice da questão hormonal, de testo mesmo, está infinitamente menor na geração de hoje do que da geração passada. Então, isso tudo vai mexendo, né? Só que essa questão social da masculinidade, dessa masculinidade tóxica que a gente fala, não é? Continua, né? Esse homem que não pode falhar, esse homem que a mulher mostrou interesse, o cara tem que comparecer, esse cara que não pode perder ereção. Mas é assim, a gente precisa só naturalizar, porque a gente é um ser humano. Não é uma máquina que aperta um botãozinho e sobe, desce e por aí vai. Da mesma forma como a mulher vai ter dias que não quer, o homem vai ter dias que ele também não consegue, ou tá cansado, ou tá doente, ou tá... Só que essa falta de educação em sexualidade tem feito os jovens, as mulheres entrarem muito pá. Né? Aí esse homem se sente ainda mais inseguro, porque essa mulher hoje que antes... E olha que interessante, né? Agora que me veio esse pensamento, antigamente o homem nem precisava ser muito bom mesmo, porque a mulher era zerada. Qualquer coisa tava... Qualquer coisa tá valendo. Hoje em dia, não. Não tinha com o que comparar, né? Exato. Hoje em dia, não. Então, hoje em dia, como as mulheres têm mais atividade, têm mais experiências e tal, o cara já diz, porra, cara, não, né, vou ter que dar um jeito aqui. Só que os jovens têm que perceber que a medicação não é o que vai fazer eles aprenderem sobre si mesmos. E nem para aprender a transar melhor. Porque quando a gente pensa em desempenho, a gente está pensando... Ficar ali. Aquele pau ereto, soca-soca, que nem é isso. O real prazer nem é disso. Por isso que a gente tem que ampliar a mente para pensar, opa, tá, para onde mais que eu posso ir que não seja esse sexo penetrativo? Para onde mais que esse homem também pode ser tocado de uma forma mais íntima, que não precisa nem ter genital, mas que ele também tem total liberdade de dizer, gata, eu tô cansado hoje, não vai funcionar. Então, tem que se garantir nisso. Não é? Porque o homem fica, eu não posso. Pode, claro que pode. Inclusive, eu acho um homem de muito valor, o cara que diz, cara, hoje eu não tô afim de transar. Sabe, hoje eu tô cansado. Mas fica aqui, gata, fica aqui comigo, vamos assistir um filminho, vamos não sei o quê. Eu acho que porque prazer tem tantas formas, né? Como a gente falou de mulher também, que quando a mulher diz não, frígida, não quer, não. Mas eu acho que, querendo ou não, tem esse contrário, porque se tu vai e o cara não quer, tu fala, pô, mas eu sou mulher, como é que tu vai rejeitar? Como é que tu não tá querendo? Então e não o cara sei não tem então... atração por mim.
Exato, aí já fica ele não naquela... quis, ou ele não teve. Não, Qual que é o meu... não, O que eu tô não... errando? Aquela A coisa mulher assim. já começa a se chicotear, né? Aham. Tem isso. Antes, a gente vai fazer o negócio das cartinhas com ela, porque eu Podemos fazer. Podemos, mas eu queria antes perguntar um negócio que ali Vai no que eu início também ela quero falou, perguntar uma outra coisa. ficou na minha cabeça, porque eu achei até legal da parte dela, né? Que ela, como vendedora, como empresária, que ela falou assim, eu fiz ali, eu comprava e usava. Então, assim, obviamente, tá vendendo o que tu conhece, né? Sim. Mas eu queria saber, até porque tu falou ali no início, que foi bem na época do teu divórcio, qual foi a maior mudança na tua vida com relação a esse trabalho que mudou, assim, no teu viver, não só no teu viver, mas no teu relacionar também com as pessoas? Gente, sexualidade é uma potência, tanto para os homens quanto para as mulheres. Não é? Eu acho que quando eu comecei a me conhecer, a me descobrir e ter esse tempo para me curtir, porque era uma fase que eu acendia velhinhas em casa, Que legal. né? Que eu digo que agora... Aí eu entendi porque que existe aqueles vinhos pequenininhos, ou as espumantes pequenininhas, porque é para uma tacinha só. Então, sexualidade, ela te transforma não só nessa parte relacional e de cama, no sexo, mas te transforma enquanto pessoa mesmo. Né? Eu antes era aquela que pedia ajuda para negociar um aluguel, para negociar com um fornecedor. Hoje em dia não, deixa que eu vou lá e enfrento o que precisa enfrentar. Né? Então, sexualidade, ela me trouxe para esse lugar. Não é? Então, hoje não é só uma questão de ter essa autonomia, esse conhecimento, esse repertório todo que eu tenho, né, pelo fato de estudar. Até porque é engraçado, as pessoas devem achar que eu faço tudo, mas eu não faço tudo. Talvez até já tenha feito algumas coisinhas, mas muito mais por uma experiência e dizer assim, cara, isso aqui não serviu para mim, não. Isso aqui eu não quero mais. Isso daqui, quem sabe, num outro dia. Né? Mas essas experiências vão te transformando enquanto mulher como um todo. Né? Então, eu sempre falo, por exemplo, para muitos grupos de mulheres, olha, vocês trabalham com mulheres, mas vocês não estão trabalhando a sexualidade, estão trabalhando errado. Porque a mulher que se conhece, ela não aceita estar num relacionamento que tende para uma violência sexual. Ela consegue identificar esses perigos do relacionamento. Ela consegue identificar quando o cara começa a ter controle, querendo ter controle sobre o que ela faz, sobre o corpo dela, sobre as coisas dela. Não é por quê? Porque você vai se garantindo. E é tão fácil a gente pensar, porque assim, antigamente a gente chamava disfunção erétil de impotência. Então, isso já explica muita coisa. Um homem que não consegue ter uma ereção é o quê? Um cara impotente. Não tem nada a ver. Né? Hoje se sabe que não, mas antigamente se falava em impotência. Então, uma mulher que também não se conhece, que não sabe se dar o prazer, também é uma mulher impotente. E quando a gente se torna potente, tu não consegue ser potente só na cama, só no sexo. Você é potente na tua vida. Você é potente na forma como você se apresenta. Você não entra mais curvadinha. Entendeu? Tipo, não. O mundo que dê conta do que a gente é. E isso também a gente vai rompendo tabus sociais, porque às vezes dá a impressão de que para a mulher é aquela coisa, se acha, não sei o quê, nananina. Mas se o cara entrar com a cabeça erguida, o cara é o fodão, entendeu? Se a mulher entrar com a cabeça erguida, nossa, é uma se achona, metida, né? Entendeu? É metida, exatamente, né? Digo, tá bom, pode ser. Então eu sou. Né? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Antes da gente ainda finalizar aqui com as nossas, que nós temos um jogo de cartas aqui que nós fazemos. De posições? Dá tempo, né, produção? produção? Dá. Eu queria só te perguntar de uma coisa que foi muito bacana, que vocês participaram do episódio do Shark Tank. Sim. E foi muito legal. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência pra vocês. Meu Deus do céu, acho que eu nunca tive tanto frio na barriga. Já fiz palestra para mais de 1000 pessoas e nunca senti tanto frio na barriga. Foi uma experiência incrível. Eu já era assídua de ficar assistindo o programa. E um dia, quando eu vi lá que abriu, eu falei, eu vou me inscrever. Tanto que se forem no YouTube procurar, tem lá meu vídeo. Abri a câmera do meu celular. Aqui na Sussurra tal, só que o projeto era para franquia. Não era o projeto que foi apresentado. Só que o Shark Tank tem isso, né? Você vai passando várias entrevistas com várias pessoas lá. E a gente pegou pandemia também. Então, quando a gente começou, não tinha pandemia, entrou pandemia, parou, e depois eles chamaram, em 15 dias a gente vai gravar. Caramba. E aí eles falaram, muda o teu estudo de caso aí, muda o teu projeto, coloca para marketing multinível, porque é mais barato para as pessoas conseguirem entrar e tal. Eu pensei, cara, se eles estão falando para eu mudar, não vai ser eu que vou me achar
e vou bater o pé em cima do meu projeto, né? Então, a gente fez todo um estudo para marketing multinível e aí a gente foi pro programa. Só que, óbvio, que sem validação nenhuma, né, o projeto no papel estava lindo, mas a gente não... Mas assim, a experiência não era nem foi... o que vocês estavam Não esperando. era, não. Eu nunca tive nem experiência com marketing multinível e hoje em dia eu digo, graças a Deus que não deu certo, porque deve ser um trabalho do caramba, né? Franquia seria muito mais fácil para mim, né? Porque eu já tô no varejo há muitos anos, então eu gosto de loja física. Marketing multinível é outra proposta, né? Mas foi muito legal, porque assim, a gente teve produto que a gente não conseguiu expor. A gente teve um quadro, por exemplo, que falava sobre qualidade de vida e aparecia uma família. Esse quadro eles pediram pra gente não mostrar na TV. Olha. Então a gente vai vendo, aí a gente foi chamada para uma reunião antes, e eles falaram: olha, a gente está na rede, né, na Sony e tal, vocês estão nesse mercado. Porque nós fomos a primeira empresa do mercado erótico e sensual a estar no Shark Tank. Olha. Depois vieram outras empresas de amigas minhas também. E então, assim, a gente conseguiu ver o quanto que tem de tabu, inclusive em quem estava lá. Sabe? Nossa, mas isso daqui, como é que eu vou receber um negócio desse na portaria da minha casa? E aí tu ficava assim... tipo... Mas assim, é o preconceito que ainda existe com o mercado, né? E tem que saber lidar com isso, né? Infelizmente, de certa forma, você tem que aprender a lidar, né? Totalmente, porque assim, o mercado erótico, ele está onde está, agora está saindo, né? Ele está onde está porque ele se colocou lá, né? Porque se a gente lembrar anos atrás, uma sexy shop, por exemplo, tinha cabine. As pessoas podiam transar lá dentro. Olha. Então, você vai para uma loja, você já pegava uma cabine e você já transava, você marcava encontros, né? Avenidas em São Paulo tinha sexy shop 24 horas que tinham cabines lá para a pessoa entrar e ficar transando, se tocando sozinho, fazendo qualquer coisa. Eu não sabia disso. Tinha. Hoje, não, né? Hoje, que eu saiba, não existe mais. Talvez em São Paulo, uma outra ainda perdida. E tem vindo novos produtos, né? Um novo mercado muito mais alinhado com saúde sexual do que com esse foco em pornografia. E foi com esse princípio que eu montei a Sussurra. Ah, legal. Perfeito. Vamos lá, então, pra gente Pra finalizar. fechar aqui, nós Fechar, temos um a gente jogo. vai ler a tua sorte. Vamos lá! Não, ó, tem umas cartinhas falando no microfone, senão a produção briga comigo. Umas cartinhas aqui. Com algumas perguntas. Algumas perguntas variadas. Umas é de tópicos assim, esse ou esse. Temáticas outros pra mim, não. São algumas... Não, são Bem geral, perguntas em bem geral geral. da Tem umas que são mais vida, profundas, outras são reflexivas. engraçadas, outras são mais ou menos. Aí tiram uma Tirar, cartinha. ler e responder. Tirar, ler e responder. Exatamente. Qual pessoa famosa você tem como inspiração? Não sei se ela é famosa de todo mundo, mas eu gosto muito da Ana Canosa, que é uma sexóloga que eu acho ela maravilhosa. E também tem a Regina Navarro Lins, que essa é um pouco mais conhecida do público em geral, que é a sexóloga do Amor e Sexo, quando tinha aquele programa na TV. São duas pesquisadoras na área da sexualidade, enfim. Mas tem tantas outras mulheres que inspiram, né? Me veio na mente da minha profissão. Já veio de cara, já. De pronto, O que a exposição mudou em você? E o que você não esperava? Bom, a Sussurra me deu um novo sobrenome, né? Que é a Cláudia da Sussurra. E eu acho que o que a exposição mudou em mim... Eu acho que eu me tornei mais confiante, porque eu comecei, por exemplo, a fazer palestras, né, depois com a Sussurra. E no início eu jamais imaginava me ver como palestrante, hoje eu faço palestra. E eu acho que mudou um senso de responsabilidade também, de dizer assim, cara, tu vai ser inspiração. Né? Meu cabelo branco eu quero que inspire, meu corpo eu quero que inspire, o que eu posto eu quero que inspire, os temas das minhas palestras eu quero que inspire, para que diga assim, ó, tá vendo como é normal? Tá vendo como... Ó a louca ali. Porque assim, se tiver mais loucas, daqui a pouco a gente vira normal, não é? Então a ideia é essa. Isso aí, se todo mundo for louco, a gente vira normal. Exato. Já seguiu alguma intuição maluca que deu completamente certo? Gente, eu acho que a Sussurra foi intuição. Porque muita gente me pergunta, Cláudia, qual foi o estudo o estudo para montar, para o nome, para não sei o que. Eu digo, gente, não teve estudo, até porque eu não tinha nem dinheiro para ficar fazendo esses estudos. Então, sempre foi muito intuitivo, assim, por onde eu vou. Né? Até onde eu cheguei hoje, sempre foi muito intuitivo. Eu abri a loja, comecei a ver uma necessidade, fui estudar para aquilo, aí aquilo me abriu portas para estar nas empresas, dentro dos hospitais,
né, nas unidades básicas de saúde dando palestra, e aí foi indo para estudar sexualidade mais profundamente, depois consultório, enfim. Legal. Cláudia, deixa eu só te perguntar. Pergunte. Com relação ao nome, tem alguma história específica ou foi também, como tu falou assim, tu pensou e falou, é isso? Eu tava na feira, eu não tinha loja ainda, e aí tinha o produto da Lelo, que é a linha de massageadores líder no mercado mundial. E aí eu falei, eu vou ter que abrir a Sussurra com essa linha de massageador, que era um massageador de luxo. Tem um massageador Caríssimo. de 25 mil. Caramba. Vale o investimento. Eu sei porque o Marcelo procurou uma vez, tô vendo escrito Lelo, que o apelido dele é Lelo. Entendi. Exato. Quando eu fui olhar o valor, eu falei, Jesus Christ. É porque é bom, porque o Lelo é bom. Tem que O ser, Lelo né? bom Alô, é Lelo. barato. Por 25 mil. Mas teve até um caso de roubo em Brasília, enfim, que ele era Nossa. de ouro, né? E louco, aí eles tem estavam isso. com um catálogo de roupa, então eles tinham os massageadores e tinha uma linha de roupa de seda e tal, e o nome da coleção era Sussurra. Aí também eu bati o olho e falei, Sussurra. Esse falei, é o nome. cara, que nome lindo. Fui lá, tá liberado, falei, é meu. E ficou Sussurra. Combina bem, E é né? sensacional. Não, é lindo, É maravilhoso, é sensacional. um nome maravilhoso. Que legal. Quem você achava que seria quando crescesse? Meu Deus do céu. Com certeza não era sexóloga. Não, com certeza não. Mas eu lembro que eu adorava ser professora. Eu pegava os piazinhos na rua lá, e brincava sendo que eu era professora deles, eu dava aula, enfim. Mas eu não lembro, assim, o que eu achava que seria. Eu comecei a trabalhar muito cedo no comércio, né? Porque meus pais eram comerciantes, então com 7 anos eu já trabalhava no comércio. E eu sempre fui educada para o trabalho. Eu não fui educada para o estudo. Tanto que a minha primeira graduação eu fui fazer com 30 e poucos anos já, divorciada, com 2 filhos, enfim. Né? Por isso que eu falo que nunca é tarde para a gente começar absolutamente nada. Mas eu lembro assim que eu gostava de dar aula. Então, não imaginava muito que do ia caminho. ser De certa sexualidade, forma, mas... Só não foi bem, não sabia exatamente. Exatamente. Porque hoje eu sou professora também, Não, Hoje certa eu dou, forma, é isso hoje eu também, dou né? aula na graduação, pós-graduação. Olha que legal. Aham, bem... A última aí pra fechar, A então. última pra gente fechar. Vamos pegar Vamos aqui lá. no meio. Qual o maior medo que você tinha quando criança? Eu também não lembro de medo, não, gente. Olha, Olha que bom. Não. corajosa. Não. Eu acho que o fato de também ter estado no comércio dos meus pais desde muito cedo também te dá uma eu acho que essa autoconfiança, né? E eu recordo que eu era muito solta, assim. Eu fazia caixas, eu saía na rua para vender, eu vendia rifa. Legal. Eu lembro da minha irmã mais Empreendedora tímida. desde sempre. E eu já era toda mais expansiva. Eu sou tímida, ninguém acredita, mas eu sou tímida. Mas é aquilo, tipo, é pra fazer, eu tô fazendo, né? Pra ganhar dinheiro, não só. Exato. Então, exatamente, adoro ganhar dinheiro. É bem isso. Mas aí eu lembro que os meus pais me davam essa oportunidade, né? De estar na rua, de fazer todos esses meus movimentos. E com isso eu fui crescendo bem, legal. assim. Eu não tinha nenhum medo, assim, que eu recorde, não. Mas é Perfeito. interessante isso aí, porque eu sempre fui, desde criança, meu pai ele gravava tudo, né? Meu pai, qualquer nossa, ele tava filmando. Filmava mais o chão do que a gente, mas tudo bem. Mas tava filmando tudo. E eu sempre fui muito elétrica, muito expansiva. Só que toda vez que eu falava com alguém, você falava, cara, mas... Não, eu era tímida pra muita coisa. Não, tu tímida, Morgana, capaz, olha o que tu faz. Não, de fato, né? Fui atrás, hoje, né? Fiz jornalismo, apresento, faço as coisas. Mas em determinados fatores ali, putz, aqui não dá, eu sou meio tímida nisso aí, não vai. Mas aí a pessoa não acredita, porque como é que pode? Tu fala pelos cotovelos, tu é assim, assado, mas tem, né? Tem Olha isso. aí, ó. Morgana isso, né? tímida, muito Pois bem, né? senhoras Tu vê e como senhores. são as coisas. Mas olha, adoramos. Tem mais Eu alguma amei, coisa? não, eu ia falar agora, Cláudia, primeiro de tudo que a gente amou te receber. Ah, que bom. E pra fechar, a gente quer que você dê aquele recado final pra galera ali, ó, naquela câmera ali, ó. Onde Aquele está o recado Gabriel bem ali. gostoso. Um recado. Eu acho que se todo mundo aprendesse que sexualidade a gente aprende desde que nasce até nosso último suspiro, você pararia de perder tempo e buscaria aprender mais sobre a tua sexualidade. Olha aí, Cláudia Petri, senhoras e senhores! Sensacional! Cláudia, mais uma vez, muitíssimo bom obrigada. pra vocês. Tá? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi ótimo. Foi muito É a hora do prazeroso. cigarro agora? Hora do cigarro. Já dá pra pedir a pizza? Será que agora o pessoal fuma Já- pode? Dá pra pedir a pizza. Pode pedir a pizza já, galera. Gente, é isso. Mais um episódio maravilhoso que você curtiu aqui no nosso Locast. E aí, deixa o teu arroba pra galera te seguir. Verdade. Deixa, @Cláudia Sexóloga.
Muito bem, fácil assim, Cláudia Normal, tudo juntinho, Sexóloga. não tem nenhum É, tio, nada. tem que não. colocar arroba, porque, gente, profissional de sexo não é fácil pra estar na rede social. Tem que colocar arroba Cláudia Sexóloga que vocês me acham. Eu ia Aí. dizer, porque a primeira vez que eu tentei, eu falei, cadê a Cláudia? É, Eu também não, demorei às pra vezes achar. só a Cláudia Sexóloga não aparece, tem que colocar Olha. arroba Então já Cláudia sabem, gente, Sexóloga. bota o arroba ali, Cláudia Tá vendo? Sexóloga, inclusive arroba Madrigal Filmes também, que Isso é essa aí. casa maravilhosa que a gente está fazendo esse momento gostoso aqui. Tem aí, lógico, o som também que tá a gente. E Nove tá com a Som, gente, Nove Som. e Lógico e Lógico Estúdio. Vai estar tudo aqui embaixo. E claro, você pode seguir também @Morgana com H depois do G, César Wild também e a Milibir Marquês, que são os nossos parceiros. Inclusive, Cláudia, já pode Presentão. levar seu presente, já está na sua mão aqui para você É um tomar belo uma... acompanhamento com o que eu tenho lá em casa. Olha É um isso. belo acompanhamento. Sensacional. É isso, gente. Obrigada. Ó, e você que tá nos assistindo, gostou, já curte, compartilha, ativa sininho, aquela coisa arada toda, Senta o né? dedo no Senta like. o dedo no like, né? Eu ia falar em outras coisas, mas deixa quieto. Vamos que Também, vamos isso também. também. Mas é isso, gente. Sigam a gente nas redes sociais, tudo é Somos Locast, procura por lá. Obrigada pela companhia de vocês. É isso? E até a próxima. Aquele beijo, aquele abraço. Tchau.